Senhor Jesus. Amém. Você que está aí assistindo a gente, invoca o nome do Senhor, faz a respiração da vida. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vamos repetir o título da comunhão dessa noite, amém? Vistam-se com a armadura de Deus. Fala para quem está do seu lado aí. Vista-se com a armadura de Deus. Amém. Muito bem. Irmãos, nós temos, aos sábados, nós estamos dentro do livro de Timóteo, o Senhor nos deu esse encargo, né, essa série Casa do Deus Vivo, tá? Falando sobre o aspecto coletivo da nossa vida cristã, que é a igreja, o viver da igreja. A igreja é a casa do Deus vivo e o Senhor tem falado muito conosco, ricamente. Nesse período nós temos ruminado muitas palavras atuais, né? Mensagens, palavra profética tem sido aplicada aqui para a igreja, né? E esse sábado então vai ser o último, tá? O último dessa série, ok? Aí a partir de setembro já teremos uma nova série. E nas últimas semanas, nós vimos alguns aspectos como a noiva e a guerreira. Nós vimos a guerreira. Nós vimos fortaleça-se no Senhor. Semana passada nós vimos a fortaleza de Sião. Então nós vimos que a igreja, por um lado, ela é a noiva, por outro lado, ela é a guerreira. Nós somos um exército. E nós vimos o Salmo 2. No Salmo 2, né, é um salmo profético, onde ali naquele salmo profético, Davi profetizou, e ele disse, porque os reis e os povos imaginam coisas vãs. Então, mostrando que o mundo, ele quer se libertar de Deus. O mundo, ele quer se rebelar contra Deus. O mundo acha que o que Deus determinou está indo contra a sua liberdade, o seu prazer. E eles querem continuar vivendo no pecado. Então, por conta disso, o mundo se rebela. Então, os reis da terra, o sistema do mundo, hoje as leis, os países, a sociedade, tudo está indo contra Deus. Então, cada vez mais, né, a gente sente isso. Quando você fala de Deus, você estraga a conversa. Você falou de Deus, você estragou a festa, acabou com o convívio ali. Você falou de Deus, chegou o chato ali, vai atrapalhar. Então, quer dizer, as pessoas cada vez mais elas estão rejeitando Deus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, esse mundo tem o príncipe deste mundo, mas nós vimos, e o Senhor tem nos mostrado na sua palavra, que Ele nos criou, Deus nos criou a nós, os homens, os seres humanos, para dominarmos sobre essa terra, para exercer a autoridade de Deus nessa terra. E isso quer dizer expulsar Satanás daqui. Amém? E introduzir o reino de Deus. Então, nós temos isto, né? O Senhor tem nos mostrado, eu não vou repetir tudo, e aí você pode ouvir as mensagens, tudo isso tem também estado nas mensagens, nos livros, no alimento diário, né? Espero que você esteja acompanhando tudo isso. Mas então, o que tudo isso mostra para nós? Que existe uma luta mundial. Não é a Primeira Guerra Mundial, não é a Segunda Guerra Mundial, é uma batalha mundial, uma batalha que diríamos não só dessa terra, mas é uma batalha no universo, que envolve não só aqui nós, pessoas, mas é uma batalha que envolve
os principados, as potestades, os anjos, envolve tudo. Então, essa grande batalha espiritual, essa grande batalha, essa guerra mundial, tá certo? Universal, ela está ocorrendo. E por que essa batalha, essa guerra mundial está ocorrendo? Porque existe um inimigo. E esse inimigo é o diabo. Ele é Satanás. Ele é astuto. Ele é invisível. Ele é astuto. Ele é malvado. Ele é destruidor. E ele quer a destruição do homem. A Bíblia diz que ele veio somente para roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer. Ele quer a destruição do homem. Porque o homem é o que cumpre o propósito de Deus. Então ele faz de tudo para destruir o homem. Ele quer destruir as pessoas, ele quer destruir as famílias, ele quer corromper as crianças, ele quer acabar com o homem. Porque o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus para cumprir o propósito de Deus. Então, esse inimigo, ele atua de muitas formas, né, de muitas maneiras, para poder atacar, destruir e impedir que o plano de Deus, ele se concretize. Irmãos, e nós precisamos perceber o seguinte, que nessa guerra, nessa batalha, não existe neutralidade. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro. Vocês já viram aquela história, às vezes, acho que já contamos aqui algumas vezes, né? Mas conta-se, né, nessa história que tinha uma pessoa em cima de um muro. E de um lado do muro, então, estava Deus, os anjos, os cristãos. E eles estavam lá, ei, vem para cá, vem para cá, vem para cá, né? Vem aqui, vida eterna, vem aqui estar com a gente, né? Essa vida maravilhosa com Jesus e tal. E do outro lado, estava o diabo, o demônio, né? Os anjos caídos, toda aquela parafernália, né? E aí, e o pessoal tudo tranquilo lá, né? Ninguém estava fazendo nenhum movimento assim, ei, vem para cá, nada. Aí, então, o rapaz perguntou, ei, cristãos, vocês aí, anjos, Deus aí, por que vocês estão me chamando o tempo todo aqui, né? E o pessoal de lá não me chama, né? Quer dizer, só vocês estão me chamando, o pessoal de lá não está me chamando, né? Perdão, ele não falou isso para Deus, ele falou isso pro lado de lá, ele falou para os demônios, né? Ele falou para os demônios lá, pro o diabo, viu? O pessoal de lá está me chamando para ter uma vida melhor, uma vida com Jesus e tal, né? E vocês aqui não me chamam para nada, né? Nem dão bola para mim. Eu acho que eu vou para o lado de lá se vocês não me chamarem, né? Aí o diabo falou assim, não, rapaz, é que o muro é meu. Tipo assim, você já está comigo. O muro é meu. Então, não existe em cima do muro nessa batalha. Ou você está com o Senhor, ou você está do outro lado. E nós precisamos, então, nos engajar no lado correto. O lado correto dessa batalha. Agora, se eu me engajo no exército do Senhor, então, ganhamos um grande inimigo. Se você está do lado do Senhor, você tem um inimigo. E você não pode ser amigo desse inimigo. João nos diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque se nós formos amigos do mundo, nós nos tornamos
inimigos de Deus e o amor do Pai. Se alguém amar o mundo, olha lá, né? O amor do Pai não está nele. Amém, irmãos? Vocês estão ganhando consciência que nós estamos numa guerra, que nós estamos numa batalha, que tem um exército de Deus, que tem um exército do Senhor, e que você não pode ficar em cima do muro, que você tem que ficar do lado certo. Hoje em dia, você é da direita, da esquerda, não, eu sou centro. Sabe? Nas coisas de Deus não tem esse negócio de sou do centro, sou do centrão. Não tem nada de centro. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você está do lado de lá ou você está do lado de cá. Então nós precisamos nos definir. Nós vamos tomar uma decisão e nos definir. Somos do Senhor. E estamos aqui para cumprir o seu propósito. E nós estamos nos alistando e nos engajando no exército de Deus. Então, se nós estamos conscientes dessa guerra, vamos lá, Efésios 6:10. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fala para quem está ao seu lado aí. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, se você entendeu que estamos em guerra, você vai entender, você vai receber essa palavra do Senhor. Eu preciso ser forte. Não posso dar moleza. Amém? Eu preciso ser forte. E o Senhor está dizendo para mim, seja forte. Amém? Amém. Vou usar NA para a gente poder usar esse versículo. O versículo 11, então na NA, ele diz o seguinte. Amém. Vamos ler juntos? Amém? Vistam-se poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Irmãos, isso não é brincadeira. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Já que estamos numa guerra, e se você e eu estamos entendendo que nós estamos numa guerra, Deus ele diz para nós que para essa guerra, ele vai dar para nós um equipamento. Ele vai dar para você uma ferramenta, um equipamento de proteção individual. EPI, né? Um equipamento de proteção individual. Ele vai te dar um equipamento para que você possa não ser ferido e não morrer nessa guerra. Amém? Eu falei equipamento de proteção individual, em parte é proteção individual, mas é muito interessante que tanto aqui como depois no versículo 13, você vai encontrar a seguinte expressão. Voltando lá no versículo 11, fala, vista-se com toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Por quê? A proteção que Deus está dando é para proteger todos os órgãos essenciais. Agora que nós temos acompanhado tantas enfermidades, está todo mundo vendo médico agora, né? Aí a gente sabe o que o rim faz, o que o fígado faz, o que acontece com o pulmão, com o coração. Porque antes você pensa assim, né? O coração tá bom. Não, gente. Tem um problema no rim, né? Pode parar, fígado, quer dizer, estômago, assim,
A gente sabe que nós temos órgãos que são chamados vitais, são essenciais. Então, tem o cérebro, qualquer probleminha aqui. Então, a armadura de Deus é para proteger todas as partes essenciais. Todos os órgãos vitais. Órgãos vitais espirituais. Outro significado de toda a armadura de Deus, quero dizer para vocês, é que essa guerra, como nós já falamos nas reuniões anteriores, é coletiva. Então, essa armadura, às vezes a gente pensa que é só para mim, mas não. Essa armadura é para a igreja. Essa é uma armadura coletiva. Esse é o tipo de guerra que nós não estamos sozinhos. E quando fala de tomar toda a armadura de Deus, também está dizendo o seguinte: eu não consigo me defender sozinho. Tipo, a Silene é parte da armadura para mim. O Zé é parte da armadura. Cada irmão, cada irmã é parte da armadura. Eu não tenho a armadura completa. Eu não tenho todas as peças da armadura. Eu preciso de cada um de vocês. E nós precisamos uns dos outros. Vou falar para quem está do seu lado aí. Eu preciso de você. Porque essa armadura, amém? Essa armadura é uma armadura coletiva. Amém? Muito bem. Versículo 12. Amém. Olha só. A nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, pega aí, que é a mesma coisa do vista-se, né? Revista-se. Pegue toda a armadura de Deus. De novo, toda. Se toda, nós precisamos de todas as peças. Nós precisamos de todos os irmãos para nós estarmos protegidos. Para que vocês possam resistir no dia mau. Esses dias são maus. E eu posso dizer com tristeza que vários irmãos têm caído. Vários irmãos têm caído. Não resistiram no dia mau. Os dias são maus. O ataque do maligno é forte. E não é um ataque simplesmente, ou sim, nós vamos ver, né, na palavra agora, vários aspectos, mas não é uma questão só de ferocidade, tá? De violência. Tá? Não se derrota só na violência, na pancada. Existem muitas outras maneiras e muitas táticas para você derrubar alguém, para você derrotar alguém. E aqui fala, nós precisamos pegar toda a armadura, toda, para poder resistir no dia mau. E aí sim, tomando toda essa armadura e resistindo, nós vamos vencer tudo. Nós vamos vencer tudo. E permanecer inabalável. Amém? Repete comigo. Eu vou pegar toda a armadura e vou resistir
Vou vencer tudo e permanecer inabalável. E aqui é interessante, irmãos, porque, até reforçando uma coisa que nós vimos algumas semanas, fala, é um imperativo aqui, diz, pegue. Quem que tem que pegar? Deus está falando, pegue. Quem tem que pegar? Eu. Quem vai pegar? Amém? Parece que nem todo mundo vai pegar. Quem vai pegar? Amém. É isso aí, irmãos, ó. É isso aí, Adriano, ó. Eu vou pegar. Amém. Eu vou pegar. Então, é uma coisa que Deus não pode fazer por você. Irmãos queridos, Deus fala, pega. Você tem que exercitar a sua vontade. A sua vontade. E falar, eu tomo uma decisão e eu vou pegar. Eu vou pegar a armadura. Então, não basta falar assim, não, eu estou com a armadura, estou protegido. Não. Você precisa pegar. Nós precisamos pegar. E se você não pegar, você vai ser pego, né? Não é isso? Muito bem. Nessa armadura, nós vamos ver 6 pontos, ok? Vamos lá, a partir do versículo 14. Bem, são vários pontos, mas vamos ver 6 pontos, tá? Esses 6 pontos estão ali entre os versículos 14 até o 17, né? 14, 15 e 17, ok? E eu vou falar essas palavrinhas, espero que vocês me acompanhem. Então, esses 6 pontos são verdade, justiça. Okay? O que é verdade? Cingindo-vos com a verdade. No mesmo versículo 14, vestindo a couraça da justiça. Então, ó, verdade, justiça. Okay? No versículo 15, nós temos, tenham calçado os pés com preparação do evangelho da paz. Então, nós temos número 3, evangelho da paz. Nós temos o número 4, a fé. Porque lá fala no versículo 16, segurando sempre o escudo da fé. Então, nós temos a fé. Nós temos o 5º ponto, que é, no versículo 17, capacete da salvação. Então, nós temos a salvação. E o 6º ponto que nós temos é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra. Então, o 6º ponto é a palavra. Tá? Então, eu vou repetir para vocês, ok? Verdade, justiça, paz, né? O evangelho da paz, fé, salvação e palavra. Essa é a armadura. A armadura é verdade, justiça, paz, fé, salvação e palavra. Quando nós lemos, e Paulo usou essa figura, e talvez a gente fique um pouco distraído, mas é uma figura que ilustra, tá? Que ilustra, tá? Mas a gente pode acabar sendo distraído do que realmente a palavra quer mostrar, que são esses 6 pontos, ok? O que ele fala da verdade? Ele fala, você deve estar cingido com a verdade, o cinto, né? Quer dizer, a verdade. Quando alguém está cingido, quer dizer alguém que não está relaxado. O soldado, né? Essa figura, né, que Paulo usou é de um soldado romano. Então imagine naquela época, né, no Império Romano, tá? Então uma coisa assim que assim, inspirava de certa forma até temor nas pessoas, tá? Era ver um soldado romano. Um soldado romano, né?
aquela, não é pose, né? Mas aquela presença, aquela vestimenta. O cara era quase um super-herói, entendeu? Era um super-herói. Ele estava todo armado, todo protegido, né? Então, as pessoas olhavam aquilo, então Paulo usou aquela figura, né? Daquele soldado romano. Então, os caras, né, estavam sempre cingidos, não eram barrigudinhos, não era relaxado, né? Não estava de chinelão havaiana, né? Camiseta por fora, não. Eles estavam, né, bem, né, sempre firme. Então, o estar cingido é para que eles estivessem na sua postura firmes. Eles também tinham uma couraça, né? Quer dizer, era uma proteção para o peito, né? Para o coração. Então, aquela proteção aqui que eles vestiam, isso era a couraça. E aqui fala que essa couraça é da justiça. Também, ele fala que estava calçado com o evangelho da paz. Okay? Esse calçado, não vamos confundir com Romanos, que fala quão formosos são os pés do que anunciam. Esse calçado não era para correr. Esse calçado do soldado era tipo. Exatamente, era uma proteção para o pé, era algo que dava firmeza. Ele estava bem sustentado, né? Bem estável com aquele calçado, né? Aquilo ajudava a dar para ele aquela solidez, tá? Então, essa sandália, vamos dizer assim, era o evangelho da paz. Ele também tinha o escudo da fé. A fé. Ele também tinha o capacete, e o capacete é o capacete da salvação. Então, aqui era para proteger a cabeça. E finalmente ele tinha a espada, e essa espada é a palavra. Okay? Então, essa era a vestimenta, mas o importante é o que Paulo mostra para nós, tá? E as coisas que Paulo mostra para nós, que são verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra, isso é a nossa armadura. E se você não tomar essa armadura, você pode terminar ferido, pode terminar derrotado. Nós precisamos tomar essa armadura. Amém? E cada uma dessas coisas da armadura estão relacionadas a quê? A um ataque do diabo. Deu para entender? Olha, se eu preciso da verdade para me defender, é porque Satanás vai atacar como? Aham. Se eu preciso da justiça para me defender, é porque ele vai me atacar com a injustiça. Tá? Isso estamos assim, bem assim, rapidinho, nós vamos ver com mais detalhes. Se eu preciso da paz para me defender, por quê? Hã? Ele vai me atacar com confusão, com briga. Exatamente, vai perder a paz. Se eu preciso da fé para me defender, por quê? Ele vai me atacar com o quê? Com dúvidas. Se eu preciso da salvação, que é o capacete, eu preciso da salvação para me defender, é por quê? Hã? É porque ele vai me atacar, tá certo? Com pensamentos negativos, vai atacar a minha mente, ele vai me condenar, tá certo? Eu preciso me defender com a salvação. E finalmente, eu preciso, na verdade é um instrumento de defesa, mas também de ataque, que é a espada. E essa espada é a palavra. E por que eu preciso da palavra? Da palavra de Deus, por que eu preciso? Porque ele vai atacar para
me trazer outro tipo de palavra. A palavra dele. Amém? Então nós precisamos ficar atentos. Ok, vamos lá. Verdade. Primeiro ele diz que eu preciso estar cingido com a verdade. A verdade, tá? Essa palavra verdade no original significa realidade. Então, na verdade, como Satanás me ataca? Primeiro ataque de Satanás. A primeira defesa é realidade. Qual é o primeiro ataque dele? Com algo falso. E não é real. Se eu tenho a realidade de Deus e a realidade de Cristo, então, quando o diabo vem com a sua falsidade, ele vem com o seu engano, isso não vai me derrubar. Por isso, a primeira defesa que eu preciso é estar na realidade. Irmãos, Deus é real. O mundo é falso. O mundo é aparência. A única realidade desse universo é Deus. Deus é real. Tudo mais é fantasia. Tudo mais é ilusão. Mas o diabo, ele é especialista em criar algo falso e artificial. Então, quando, irmãos, e sempre lembrando, todos esses itens, eu preciso do corpo para me defender. Porque sozinho você vai ser enganado. Sozinho você vai cair da realidade que é Cristo. Amém? Então, primeira coisa, eu preciso da realidade. E o diabo vai atacar com o que é enganoso, com o que é falso. E aí, por exemplo, você pode entregar a sua vida para viver bem nessa terra. Achando, né, que aqui, que isso tudo que você vê é real. Só que tudo isso que nós vemos é passageiro. Não é real. A palavra mundo, no original, né, uma das palavras gregas para mundo é cosmos. Cosmos. E daí vem a palavra cosmético, né? Então, quando você faz uma cosmética, entendeu? Aí você acha que é aquilo. Hoje tem muitos filtros agora, né, na internet, nos aplicativos, tem filtros. Então você usa um filtro assim, e você parece que é uma coisa, só que você não é aquilo. Aí tem pessoas que, quando vem a realidade, elas não aceitam a realidade mais. Ela quer se parecer igual ao filtro. Aí agora tem gente fazendo cirurgia para se parecer igual ao filtro do Instagram, entendeu? Porque está fora da realidade. Então, o diabo, ele é especialista. Por isso, irmãos, nós precisamos ser pessoas que vivem a realidade de Deus, a realidade de Cristo e a igreja. Segundo ponto da nossa armadura, justiça. E essa justiça, ela é a couraça, não é isso? Ela protege o quê? Protege o nosso coração, com o nosso peitoral, nosso pulmão, né? Mas na aplicação aqui, ela protege o nosso coração. E como é que Satanás ataca? Acusando.
é justiça. Todos nós queremos estar bem com a justiça. Nós queremos estar justificados. Entendem? O que ele faz, o diabo faz? Ele acusa você de tal maneira de mostrar que você está mal. Que você está em falta. Que você não merece. Que você ofendeu a Deus. Então, ele ataca. O diabo, ele ataca com acusações. Para quê? E como você se defende das acusações do diabo? Tomando Cristo como a sua justiça. Às vezes, quando vem alguma acusação para mim, eu falo assim: ô diabo, acabou a lista, hein? Tem mais coisa, hein? Acho que tem mais coisa. Mas sabe o quê? Cristo, ele levou sobre si todas as minhas injustiças. Eu estou em pé aqui, é porque Cristo me faz estar em pé aqui. Às vezes, quando você ora, você não pode se achegar diante de Deus e falar assim: Deus, hoje ó, eu andei tudo certinho, por isso eu estou aqui. Não, meu filhão. Isso aí é uma coraça furada, tá? Isso aí não defende nada, tá? Eu sempre tenho isso no meu coração. Falo: Senhor, não é pelo que eu fiz de bom que eu posso estar em pé. Não é também pelo que eu fiz de mal. Mas é porque o Senhor é a minha justiça. O Senhor é o justo. E o Senhor me cobriu com a sua justiça. O Senhor cumpriu os requisitos. Amém? Número 3. Evangelho da paz. O que o diabo faz para atacar? Porque olha só, o Evangelho da paz, ele fala que é o calçado. Ele é o fundamento, ele é o que dá firmeza. Uma das coisas que mais tiram, que nos derrubam, sabe o que é? É quando a gente perde o fundamento. Quando você está num terreno movediço, você está num piso que não se sustenta. Para você ficar em pé, uma das coisas mais importantes, sabe o que é? É onde você está pisando, como você está pisando, como você está andando. É a firmeza do pé. Essa firmeza do pé, ele diz aqui que é o evangelho da paz. A paz nos dá firmeza. Como que o diabo ataca nessa área? Criando conflito. Criando divisão. Criando inimizade. Não é verdade, irmãos? Não sei vocês, mas uma coisa que a gente... Vamos ver, na casa de quem aqui nunca teve briga? Quando você era criança, quando você era criança. E aí, uma das coisas que a gente sonha quando está crescendo, está na adolescência, um dia eu quero casar, eu quero ter um home sweet home. Eu quero um lar doce lar. Eu quero um lugar de paz. Quase todo mundo, né? Quando projeta assim, pensa assim: eu quero viver numa casa, numa paisagem linda. Sabe aquela paisagem que traz aquela paz? Aí você vê aquele céu azul, aquele verde das colinas, né? Assim,
É nosso sonho, paz. Uma das coisas que todo ser humano mais anela é paz. Onde existe paz, é um terreno firme. Casa que tem paz é um terreno firme. Eu me lembro uma vez, nós morávamos lá no Peru, e aí um casal daqui do Brasil, foi nos visitar lá no Peru. Nós tínhamos migrado para servir ao Senhor, morando lá, né? E aí nós estávamos lá e tal. Aí o casal fez tem alguma conferência e tal. E aí eles tinham que voltar. E a esposa do irmão, ela falou assim: meu amor, eu quero ficar aqui. Quero ficar mais um tempo aqui. Aí o irmão ficou assim, né, mas, tipo, tudo bem, né, mas por que você quer ficar aqui? Não sei, eu tô sentindo uma paz aqui. É gostoso, eu sinto uma paz aqui. Aí na hora eu falei assim, epa, então quer dizer que... Isso quer dizer que lá em casa a coisa tá complicada lá em casa, né? Ou eu não tinha percebido, né, que a coisa tá meio difícil. Mas sabe, às vezes a gente entra em certos lugares ou vai a certos lugares e você sente paz. A paz, a harmonia é uma base sólida para a edificação de qualquer relacionamento, de qualquer casa. Onde não há paz, você pode ter tudo, mas não tem nada. Pode ser uma mansão, pode ter carros, pode ter todos os eletrodomésticos, pode ter todos os luxos, pode ter todas as comidas. Mas se não tem paz, aquele lugar não é agradável. E às vezes a gente vê isso, né? Às vezes eu reparo. Você vai estar andando no trânsito assim, aí você vê um carrão, entendeu? Tal. E aí você vê o casal brigando. Você percebe eles emburrados, né? Já notaram isso ou não? Mas, eu tô com o meu poesia aqui, mas tá tudo bem, né? Mas aí você olha ali aquele carrão e você vê que devia estar contente, não é? Puxa vida, né? Devia estar feliz, mas não está. E é o evangelho da paz. Por quê? Porque o evangelho é isso, irmãos. O evangelho é que a cruz de Cristo derrubou toda inimizade. Ela desfez toda a separação. Tudo que é judeu, grego, tudo, né? Ele desfez na cruz a inimizade. Ele de ambos povos fez um só, evangelizou, ele trouxe a paz. Irmãos, a paz é um firme fundamento. Amém? Nós precisamos de paz na vida da igreja. Amém? Isso é firme fundamento. Nós vamos ficar atento, irmãos, atento com a artimanha do diabo. Porque o que ele vai fazer? Ele vem para semear contenda. Ele vem para semear contenda. Contenda entre os casais, contendas entre pais e filhos, contendas, né, entre irmãos. E a nossa defesa é o evangelho da paz. Amém? Fala para quem está ao seu lado, nós somos da paz. Devemos ser pacificadores. Amém? Devemos ser pacificadores. Senhor Jesus. Irmãos, realmente não vai dar para a gente terminar. Mas eu quero concluir. Vou ter que, infelizmente, não vai dar para terminar todos esses pontos. Mas eu quero concluir para trazer uma ajuda até mais prática
para cada um de nós. Amém? Ok. Dentro de todos esses aspectos que nós vimos, nós podemos dizer que Satanás, antes que nós erremos, antes que nós pequemos, antes que nós falhemos, existe uma parte nesse processo que se chama tentação. Tentação. Na verdade, irmãos, a gente fica com medo, né? Ah, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. Irmãos, não vamos ter medo do diabo. A Bíblia nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não precisa ter medo do diabo. Resista, ele não pode fazer dano a você. Ok? Nós temos que resistir ao diabo. Muito bem. Mas o problema não é o diabo. O problema é as ferramentas do diabo. O problema são as armas do diabo. Estamos claros? Não tenha medo do diabo, mas você tem que ter cuidado com o quê? Com as artimanhas dele, com a astúcia, com as armas dele. Por exemplo, lá, ó, tô com o capacete, por quê? Porque ele lança dardos inflamados. Entendeu? Ele tem essas armas. Então nós precisamos tomar cuidado com as armas. Então, uma das as armas do diabo é o quê? A tentação. A tentação é uma arma do diabo. Por outro lado, o diabo, ele não é criativo. Não é criativo. Ele usa as mesmas coisas sempre. Leia lá 2 Coríntios 2,11. 2 Coríntios 2,11, na NA, então diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. O que essa palavra quer dizer? Nós não ignoramos as intenções dele. Quer dizer que é bem conhecido. Entendeu? Então, assim, as artimanhas do diabo, as intenções dele, o jeito que ele faz, a gente já conhece. O apóstolo diz, a gente já conhece, já sabe como que ele faz, já sabe como que ele atua. Então, para isso, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, rapidamente, já que a gente já sabe o que ele faz, tá bom? Para a gente poder estar mais esperto, tá? Se você vai lá para... Vamos lá. Primeiro é o seguinte. Marcos 7, 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23. Fala. De dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos, homicídios, né? E aí vai, ok? Então, é o seguinte. Primeira coisa, tudo começa dentro de você. Não pense que a tentação ou os problemas, né, eles começam de fora. Ai, fui tentado. Ai, tal coisa. A tentação começa pelo seguinte: o diabo ele identifica um desejo que você tem dentro de você. Deu para entender? A coisa começa aqui dentro. Tiago 4:1. Vamos lá, Caleb. Tiago 4:1. Se não apareceu ainda é porque o computador está lento, porque o Caleb é rápido.
Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de você. Então, a coisa não começa fora. Ah, porque tal irmão fez tal coisa, porque tal pessoa, porque meu marido fez isso, porque... Não, não, a coisa não começa lá fora. A coisa começa onde? Dentro de nós. Tá? Então, o diabo identifica um desejo dentro de nós. Esse desejo, ele pode ser tanto um desejo pecaminoso, como um desejo legítimo. Mesmo um bom desejo pode ser usado pelo diabo. Por exemplo, Jesus foi tentado na hora de comer, né? Comer é legítimo? Precisa comer? Opa! Tem uns irmãos que falam assim, opa, claro, precisa comer, né? É verdade. Temos que comer. É legítimo. Só que como que o diabo tentou Jesus na questão da comida? Se você né? Você é o filho de Deus, fala que essas pedras se transformem em pão. Está com fome, né? Então, olha só, não vamos explicar tudo isso hoje, mas mesmo um desejo legítimo, o diabo pode usar para ser usado, talvez de uma maneira errada, no momento errado, da forma errada, e isso sim se tornar um pecado. Mesmo algo legítimo. Ganhar dinheiro é legítimo? É. Precisa ganhar dinheiro? Precisa trabalhar? Sim. Mas talvez você queira usar um atalho. Esse atalho pode ser uma tentação. É legítimo trabalhar, é legítimo ganhar dinheiro. É uma necessidade. Mas se aparecer um atalho por aí, pode ser um problema. Então, primeira coisa que você e eu precisamos estar bem conscientes. As coisas começam dentro de nós. Às vezes até de desejos legítimos. Mas precisa tomar cuidado, né? Porque Satanás pode usar isso para fazer você cair. Muitos irmãos eles falam de coisas corretas e legítimas, até coisas da política. Entendeu? Às vezes até corretas, até legítimas, mas muitas vezes esse desejo por justiça que é correto pode estar sendo usado pelo inimigo e fazendo você pecar. Segunda artimanha do inimigo. Segunda estratégia do bem conhecido: dúvidas. Então é uma coisa muito sutil, é dúvida. Como é que lá ele derrubou o homem, Adão e Eva? Oh, será? Foi assim que Deus disse? Isso é minha dúvida. Então, a dúvida é a estratégia do diabo desde lá da antiguidade. E até hoje continua funcionando. Ele não muda isso, porque funciona contra as pessoas, contra muitos, né? Ok? Número 3, engano. Como é que ele engana? Ah, você não vai morrer, não. Ô, Eva, se você comer aí, você não vai morrer. Então, engana assim, ó. Faz aí, ninguém vai saber. Ninguém tá vendo. Ah, isso aqui é um negocinho de nada. Isso aqui não dá nada, não. Vai, vai, vai. Então, essas estratégias, essas artimanhas dele, né, são as mesmas e continuam funcionando até hoje. Assim, não vai na reunião hoje, não. Ah, você merece, né? Hoje tá frio.
Você merece ficar em casa, bem quentinho, né? Só que aí, às vezes, você fica em casa. Não, eu acompanho pela televisão. Só que aí, acompanha uma parte, não acompanha a outra, né? Aí daqui a pouco você está fazendo outra coisa, né? E deixou de buscar o Senhor. Então, mas também, só uma reunião, né? Não tem problema só uma reunião. Mas começa assim, né? Começa assim. É a primeira. E no final das contas, quarto ponto, Tiago 1, 14 a 16. Tiago 1, o que diz lá? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, esse é o quarto ponto. Culmina com o pecado e logo a morte. Bom, irmãos, um dos objetivos da nossa comunhão hoje era mostrar quem é o inimigo, como ele faz, como ele atua, como ele tem derrubado muitas pessoas nesses tempos do fim. Quantas pessoas e até mesmo quantos irmãos estão sendo enganados. Mas eu quero junto com vocês tomar uma decisão. Qual é a nossa decisão? Vestir-nos da armadura de Deus. Amém? Vamos juntos tomar essa decisão? Vamos falar para o Senhor: Senhor, eu quero vestir a tua armadura. Essa armadura é a realidade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra. Amém? Irmãos, e essa armadura você precisa de toda essa armadura. E toda essa armadura só está disponível na igreja. Só está disponível no corpo. Juntos nós somos fortes. Juntos nós derrotamos o inimigo. Juntos nós trazemos o reino para a terra. Juntos a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra. Amém? Quero convidar vocês para nós orarmos e nós vamos cantar um hino que diz, é o S19, que diz o quê? Fortalecidos no Senhor, que nós somos exército de Deus, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, cheios de moral, desanimar jamais. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e eu queria pedir para vocês, amém? Cada um de vocês, você que está aí também nos acompanhando nessa noite, 30 segundos. O pessoal da música pode ir? Amém? Pessoal, você e cada um de nós, 30 segundos, fala para o Senhor. Senhor, eu ouvi a sua palavra nessa noite e eu quero atender ao seu mandamento, que é vestir essa armadura. Toma uma decisão diante do Senhor de vestir essa armadura.